Então, vou apresentar a ferramenta de visualização de dados públicos da saúde, disponibilizado pelo DataSUS. Esse trabalho eu fiz junto com a professora Josiane e o professor Rafael, no programa de pós-graduação da Unicinos. Bom, o DataSUS, o Departamento de Informática do SUS, ele disponibiliza dados da saúde no Brasil em diversas plataformas, né? Tem plataforma para o Windows, tem online, também é possível fazer download de algumas bases de dados. E esses dados, embora eles estejam disponíveis, sejam dados abertos, eles nem sempre são de fácil acesso por qualquer pessoa, né? Às vezes precisa ter um conhecimento mais técnico para conseguir acessar e conhecer melhor esses dados. Então, a nossa motivação nesse trabalho foi facilitar e tornar acessível as informações sobre a saúde pública brasileira a partir dos dados abertos disponibilizados pelo DataSUS. A gente usou, para poder facilitar esse acesso e essa exploração dos dados, a gente usou alguns conceitos de Big Data e algumas técnicas de inteligência artificial, e aí implementou uma ferramenta web de visualização desses dados sob o método de Design Science Research. Os dados de saúde, em geral, eles são considerados Big Data, né, porque eles são dados altamente complexos, possuem um grande volume, eles vêm de várias fontes diferentes, com formatos diferentes, são gerados em alta velocidade e muitas vezes precisa ser verificada a veracidade da fonte que eles se originaram. Né, todos esses são conceitos de Big Data. E a visualização de dados é uma técnica muito importante na área da saúde. A gente pode ver isso com mais clareza agora, durante a pandemia, em que a gente viu surgirem diversas iniciativas de visualização de dados, tanto para poder se pesquisar e conhecer melhor a evolução da doença, quanto para poder facilitar a comunicação com as pessoas, poder explicar o que estava acontecendo, quais os riscos, como as coisas estavam evoluindo. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, né? A gente tiveram diversos, mas eu trouxe aqui 3, né? Um é o dashboard da World Health Organization, que mostrou a evolução da COVID em todo o mundo. Tem o dashboard da Health Data, que mostra, além dos dados da doença, também mostra predições para o futuro, a partir dos dados anteriores. E o painel Coronavírus Brasil, que mostra os dados da Covid aqui no Brasil. Bom, para desenvolver a nossa ferramenta, então, a gente fez essa pesquisa sobre o método Design Science Research, a gente fez em 5 etapas, né? A primeira é de conscientização, que a gente fez uma revisão da literatura e das ferramentas que existem, identificou o problema e fez uma definição do escopo. Depois a gente fez como sugestão, então, esse artefato, a ferramenta de visualização de dados. Para o desenvolvimento, a gente escolheu uma das bases que o DataSUS disponibiliza, que foi a do Sistema de Internações Hospitalares, e algumas técnicas de visualização que a gente escolheu a partir dessa revisão de literatura e também dessa revisão de ferramentas existentes. A gente fez o projeto e a arquitetura da ferramenta, e aí desenvolveu uma versão inicial da ferramenta. A gente ainda vai fazer uma avaliação, a gente pretende fazer uma entrevista com representantes da quádrupla hélice, e aí poder fazer uma revisão e um refinamento do artefato a partir dessas entrevistas. E aí, como conclusão, a gente já está divulgando alguns resultados parciais e ainda pretende divulgar depois os resultados finais, e também abrir para discussão, e também publicar o artefato, né, depois disso tudo. Bom, a gente, como eu falei, escolheu alguns tipos de visualização através da revisão bibliográfica, depois eu vou mostrar cada um deles, que estão só listados. E nas visualizações a gente usou o CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. O CID, ele classifica as doenças e ele tem diversos níveis, né? Quanto menor o nível, mais específico. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a infecção por coronavírus, que possui esse CID, e aí ela está dentro desse outro grupo e dentro desse outro, e o mais abrangente, então, é esse primeiro, que é algumas doenças infecciosas e parasitárias. Nas visualizações da ferramenta, a gente usou esse grupo mais abrangente do CID para formar. Depois vai dar para entender melhor, mas só para mostrar como é que é essa classificação. Para a construção da ferramenta, então, a gente desenvolveu 4 módulos. No primeiro, a gente obteve os dados do DataSUS através de uma biblioteca do PaiSUS.
A gente fez um pré-processamento, escolheu alguns dos dados que a gente ia utilizar e armazenou esses dados no banco de dados. Depois, a partir desses dados, a gente fez um processamento usando o PySpark para poder deixar os dados prontos para as visualizações, deixar já os calculados, enfim, agrupados, de acordo com as visualizações. Aí depois a gente fez um web service para poder consultar esses dados. E, por último, uma aplicação web com essas visualizações, esses gráficos. Aqui, então, trouxe uma visão geral da ferramenta. Ela tem um menu aqui, que tem umas entradas que são mais informativas. Essa do sistema de informações hospitalares traz a explicação do que é esse sistema, que foi onde a gente buscou os dados para as visualizações, e aí depois tem uma entrada para cada uma das visualizações. Aqui eu trouxe para mostrar, acho que não vai dar para ler, mas é mais para mostrar que a gente trouxe os grupos CID, e para cada um deles a gente deu uma cor diferente, para usar essas cores nas visualizações para ficar padronizado e também já ficar com essa referência de tal cor significa tal grupo. E aí aqui eu trouxe uma das visualizações com a tela inteira, depois as outras eu trouxe mais focado para conseguir mostrar melhor, mas essa aqui é para mostrar que, então, quando a pessoa entra para ver, aparecem aqui os filtros, em que ele pode escolher o estado, o ano, e aí, dependendo da visualização, um ou mais dos grupos CID para poder ver. Então, aqui está mostrando um grupo do Rio Grande do Sul em 2020. Agora eu vou mostrar, então, as visualizações que a gente desenvolveu. A primeira foi o dashboard, que é uma visão mais geral sobre os dados. Aqui está trazendo os dados de São Paulo, no ano de 2020. Então, ele traz o total de internações, a média de internações por dia, o total de altas, o total de mortes. A diferença entre internações de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino e as internações ao longo do tempo. Aqui foi em 2020, então a gente vê que tem uma diminuição aqui em março, quando começou a quarentena aqui no Brasil, né? E depois começou a aumentar um pouco de novo. Essas são internações gerais, né, por qualquer motivo. A segunda visualização que a gente desenvolveu foi a linha do tempo, que é como aquela outra que eu estava mostrando, só que aqui é pelo grupo CID. Então, a gente pode escolher aqui, os dados são do Rio Grande do Sul, no ano de 2020, e aí eu selecionei 2 grupos, né? Algumas doenças infecciosas e parasitárias, que é o grupo que contém a COVID, e algumas doenças do aparelho respiratório. Para a gente ver que aqui no meio do ano teve uma inversão, né? Antes tinha um número meio parecido, depois as doenças respiratórias tinham um número maior de internações, e aí depois inverteu e teve um número bem maior de internações por algumas doenças infecciosas parasitárias. A outra visualização é uma pirâmide de resultados, em que ele mostra a distribuição de uma doença de acordo com o gênero, né, o azul masculino, o rosa feminino, e também com o grupo de idade. Então, aqui eu trouxe de algumas doenças infecciosas e parasitárias em São Paulo em 2019, e a gente vê que esse grupo corria mais nas crianças e um pouquinho mais no sexo masculino. E aí, para comparar, eu trouxe também de São Paulo em 2020, e a gente pode ver que, em função da pandemia, teve uma boa mudança nisso, né? A internação de crianças diminuiu um pouco, e a de adultos cresceu bastante, e um pouco mais do sexo masculino do que do sexo feminino. A outra visualização é de diagnóstico por gênero, em que ele mostra, aqui na ferramenta dá para escolher um ou mais grupos, de acordo com o que quiser comparar, eu coloquei todos para trazer uma comparação geral. De todos os grupos, o número de internações do sexo masculino e do sexo feminino. Aqui também os dados são de São Paulo em 2020. Então, por exemplo, esse aqui que é gravidez, obviamente só tem do sexo feminino. Mas a gente pode ver outros aqui, por exemplo, esse grupo que é de lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas, teve uma internação muito maior de pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino. Então, é uma visualização que permite comparar as internações por gênero, né? Se alguma
algum desses grupos acaba correndo mais em um gênero específico. A outra visualização é a evolução CID, em que a gente traz é possível escolher 2 anos, e aí ele traz um ranking de qual foi o maior número de internações, dos grupos de maior até o menor, e aí faz uma comparação entre esses 2 anos. Então, aqui eu trouxe os dados do Rio de Janeiro, de 2019 a 2020, para a gente ver que, mesmo sendo um ano só de diferença, em função da pandemia, teve uma alteração bem significativa. Né? A gravidez parto-puerpério continuou sendo o principal motivo de internação, mas algumas doenças infecciosas e parasitárias foi para a segunda posição, e as outras caíram ali, em função disso, 1 ou 2 posições, mas a gente teve uma alteração significativa aqui. A outra visualização que a gente desenvolveu foi a ocorrência por UF, que é um mapa de calor que indica o grau de incidência de cada grupo em cada estado. A gente consegue ver se algum grupo ocorre mais em um estado ou em outro. Aqui a gente pode ver que esses dados são de 2020, que em todos os estados o maior motivo de internação foi gravidez, parto e puerpério. E aí a gente consegue ver outros grupos também que tiveram um número maior de internações e que mais ou menos são parecidos, né, em todos os estados. E a última visualização que a gente desenvolveu foi essa múltipla visualização, que ela é aqui em cima, ela tem uma linha do tempo. Esses dados aqui são de São Paulo, em 2019, então ela tem a linha do tempo das internações em geral. E esse eixo do ano, ele é compartilhado com esse gráfico aqui de baixo. Então, aqui a gente pode ver que esse aqui embaixo mostra as internações por idade ao longo do ano. Então, a gente consegue ver que quando teve um aumento aqui das internações, aumentou aqui, a cor fica um pouco mais escura, né? E aí a gente consegue ver em qual idade está ocorrendo o maior número de internações. Aí a gente consegue ver que as crianças, né, que, como a gente já tinha visto naquele outro, que era uma internação mais predominantemente em crianças. E aí esse eixo da idade, ele é compartilhado com esse outro gráfico de pirâmide, que mostra por gênero e por faixa etária a quantidade de internações. Então, a gente consegue ter uma visualização bem geral, assim, de como se comportou. E aí também, para comparação, eu trouxe de 2020, que em função da Covid foi bem diferente, né? Então, o número de internações aumentou bastante. A gente consegue ver que o de crianças não foi tão significativo, que aumentou mais em adultos, principalmente nesses meses de maio até ali, ou setembro, outubro. Depois aumentou um pouco de novo em dezembro. E consegue ver também que foi mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Bom, a conclusão, então, a gente conclui que a visualização de dados é muito importante na área da saúde. Ela tanto auxilia na descoberta de conhecimento, quanto ajuda na comunicação desse conhecimento. O objetivo da nossa ferramenta foi criar visualizações intuitivas e que fossem fáceis de ser exploradas, que qualquer pessoa pudesse conhecer e entender melhor esses dados que estão disponíveis. E a maioria delas foi criada com o intuito de explorar o comportamento epidemiológico dos grupos de doença ao longo do tempo e da localização. Os exemplos que a gente trouxe mostram mais as alterações das internações em função da Covid, porque foi deu um impacto grande, a gente trouxe esses exemplos que estão mais envolvidos com o momento que a gente está agora. Como trabalhos futuros, a gente quer fazer uma avaliação por quádrupla hélice para refinar os objetivos e aprimorar o projeto da ferramenta. A gente também tem a intenção de fazer um chatbot para ajudar tanto no entendimento das visualizações quanto na personalização, para dar mais autonomia para o usuário. E também, através desses dados, poder fazer algumas análises de padrões e de predição de recursos. E é isso. Obrigada.